Nós, seres humanos, temos muitas coisas em comum. E uma delas que eu vou citar com certeza acontece comigo e com você. Quer ver só? Nós temos a mania de nos programar e nos planejar para coisas futuras. Por exemplo, nós nos programamos para fazer aquela viagem no final de ano. Nós nos programamos para ir na casa daquele parente ou daqueles amigos no final de semana. Nós nos programamos para sair de férias, para passear, para muitas coisas, contando com o dia de amanhã, que nós nem sabemos ao certo se realmente vai existir. Mas tem uma coisa que todos nós sabemos que realmente vai acontecer, que é a morte. Todos nós nascemos com essa certeza. Mas será que a gente se programa para a morte? Será que a gente já meditou sobre a morte? Porque isso a gente tem certeza que vai acontecer. E será que a gente está se preparando no dia a dia? O dia de hoje é uma oportunidade para essa preparação. Será que a gente está sabendo aproveitar cada oportunidade, cada chance que Deus nos dá? Hoje eu quero fazer uma breve meditação com vocês sobre esse tema, a morte. Seu fim neste mundo chegará muito depressa, por isso preste atenção em como tens vivido. Quando você desaparecer de nossos olhos, depressa se apagará também a sua memória. Ó cegueira e dureza do coração humano, que só pensa no presente sem cuidar do futuro. Em todas as suas ações e pensamentos, deveria comportar-se como se fosse morrer hoje mesmo. Com efeito, se possuísse uma consciência pura, pouco temeria a morte. Melhor seria evitar o pecado que fugir dela. Se hoje não está preparado, como poderá estar amanhã? O dia de amanhã é incerto. Quem sabe se chegará até lá? De que vale viver muito, se tão poucos de nós buscam se corrigir? A vida longa nem sempre nos corrige. Antes, muitas vezes, aumenta os pecados. Se pudéssemos viver bem neste mundo, ao menos um só dia. Muitos contam os anos de sua conversão, mas frequentemente seus frutos são poucos. O morrer causa tanto temor, mas talvez mais perigoso seja o viver muito. Bem-aventurado o que traz sempre diante dos olhos a hora da morte e a cada dia se dispõe para ela. Se vires algum homem morrer, saibas que irás percorrer o mesmo caminho. Quando se levantar pela manhã, pense que não chegará à noite, e quando se deitar à noite, não tenha por certo chegar até o dia seguinte. Por isso, esteja sempre preparado e viva de tal modo que a morte nunca o encontre despreparado. Muitos morrem de repente, porque na hora em que não se pensa, virá o Filho do Homem. Lucas 12:40. Quando a hora extrema chegar, você começará a julgar toda a sua vida passada e se arrependerá muito por ter sido tão negligente e preguiçoso. Que afortunado e prudente é aquele que preocupa ser na vida o que espera que Deus encontre no seu instante de morte. Eis o que nos presenteia com uma grande esperança de morrer bem: o desprezo completo do mundo, o desejo ardente de progredir nas virtudes, o amor pela disciplina, o exercício da penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo e a paciência em toda a adversidade por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto goza de saúde, pode fazer tudo muito bem, mas quando estiver enfermo, quais serão suas capacidades? Poucos se corrigem através das enfermidades, e os que andam em muitas peregrinações raras vezes chegam a ser santos. Não confie em parentes e amigos, nem adie para mais tarde o futuro da sua salvação, porque os homens se esquecerão de você mais depressa do que pensa. Mais vale prever a tempo e cuidar de realizar boas obras que confiar no auxílio dos outros. Se não és cuidadoso consigo mesmo agora,
Quem terá solicitude por você no futuro? Agora é o tempo precioso. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. Porém, se você hoje não emprega habilmente esse tempo em que poderia conquistar a vida eterna, chegará o dia ou a hora em que desejará se corrigir e talvez não seja mais possível. De quantos perigos poderia se livrar? De quantos temores poderia fugir se estivesse sempre temeroso e na expectativa da morte? Trate agora de viver de tal modo que na hora da morte possa antes se alegrar que temer. Aprenda agora a morrer para o mundo, para que então comece a viver com Cristo. Aprenda agora a desprezar tudo, para que então possa ir livremente ao encontro do Senhor. Castigue agora o seu corpo pela penitência, para que então possa desfrutar de uma confiança verdadeira. Ó insensato, por que acha que viverá muito tempo, se não tens um só dia garantido? Quantos pensavam que viveriam longos anos e se enganaram sendo arrancados da vida quando menos esperavam? Quantas vezes você ouviu dizer: tal homem foi morto pela espada, este afogou-se, aquele caiu do alto e quebrou a cabeça. Um deu o último suspiro enquanto comia, outro estava jogando, este outro pereceu pelo fogo, aquele outro pelo ferro, este pela doença, aquele pelas mãos dos ladrões. E assim o fim de todos é a morte, e a vida dos homens passa tão ligeira como a sombra. Quem se lembrará de você depois da morte? E quem rogará por você? Faça agora o que puder, pois não se sabe quando morrerá, nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tens tempo, acumula riquezas imortais. Que seu único propósito seja tratar de sua salvação e das coisas de Deus. Obtenha agora por amigos os santos de Deus, venerando-os e imitando-lhes as virtudes, para que seja por eles recebido nos templos eternos. Lucas 16:9. Sobre a terra, viva como hóspede peregrino, a quem não interessam os negócios do mundo. Conserve o seu coração livre e voltado para Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. Hebreus 13:14. Todos os dias dedique a Ele suas orações e gemidos, com lágrimas, a fim de que sua alma, depois da morte, mereça passar afortunadamente ao Senhor. Amém. Aproxime-se dessa cova aberta. Veja este esqueleto ressequido e deteriorado. Eis o que restou de um homem que talvez, como você, não pensava na morte. Em vida ele ocupou-se de suas riquezas, dos seus e dos estabelecimentos de sua família. Vá agora à sua casa e veja o que se passa ali. Herdeiros indiferentes gozam dos bens que eles tinham acumulado e trabalham para juntar outros. Nenhum deles sequer cogita a morte. Resta, todavia, alguma coisa daquele homem que o túmulo não escondeu inteiramente? Ele possuía uma alma resgatada com o sangue de Jesus Cristo. Onde está ela agora? No mesmo instante que se separou do corpo, recebeu uma morada perpétua, ou o céu com a glória afortunada, ou o inferno sem esperança de alívio. Terrível! Que pavorosa alternativa! Sabendo disso, você continuará ainda a viver imerso nos cuidados do mundo? Adiará ainda sua conversão? Dirá porventura, amanhã ainda será tempo? Esse tempo de que abusa vai se esvaindo diante de você, que sempre repete, amanhã, amanhã. E eis que chega a eternidade e o amanhã da sua conversão não será mais possível. Dai-me, Senhor, tempo para conhecer e chorar minhas culpas, antes que me vá à terra da escuridão e da sombra da morte. Transpassai de vosso temor a minha carne, vossos juízos me fazem tremer. Ó meu bom Jesus, lume de meus olhos, luz de minha ignorância, resplendor que ilumina minha cegueira. Ensinai-me o segredo de vossos caminhos, para que eu aprenda todos os dias a morrer e a hora do meu despertar seja o começo de uma vida melhor.
Pois bem, meus irmãos, que essa pequena leitura seja uma grande reflexão para hoje, para agora. Que nós procuremos sim viver bem, mas viver bem na palavra de Cristo, viver bem sendo testemunha da palavra de Cristo, viver bem buscando ser melhor hoje do que fomos ontem, mas melhor aos olhos de Cristo. Que nós possamos buscar inspiração nos santos, que são nossos irmãos que rogam por nós nos céus. E essa reflexão não quer dizer que nós temos que deixar os nossos sonhos, nossos planos, tudo que a gente busca conquistar e construir de lado, não. Muito pelo contrário, cada desejo, cada sonho que nós temos que entregar eles nas mãos de Deus e pedir sempre que seja feita a vontade de Deus e que o sonho dele possa ser realizado em nossas vidas. Porque ele sabe o dia de amanhã, ele sabe se o amanhã pra gente vai existir ou não, e ele sabe tudo o que é melhor para cada um de nós.